dia, hoje é 5 de outubro, copie o cabeçalho no caderno, coloque o nome da escola, a data de hoje, antecessor e sucessor do número 278, antecessor 277, sucessor 279. Represente no ábaco a quantia de 2 centenas, 7 dezenas e 8 unidades. Por extenso, 278, na forma romana, 2Cs, 1L, 2X, 1V e 3Is. Pule uma linha e copie a frase. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. Então, se você quiser ter uma letra bonita, treine todo dia. Quer ser craque na leitura? Leia todo dia. Continuação da apostila. Observe como se estabelecem as medidas no gráfico de setores. Em quantas partes está dividido esse círculo? Então, esse círculo foi dividido em 100 partes iguais. Cada parte nele é representada na matemática de 3 maneiras diferentes. Observe a tabela, confira os exemplos e complete até o final. Então, nós temos a parte do círculo, uma parte, representação fracionária, 1 por 100. Esse 1 nós chamamos de numerador e o 100 de denominador. E lemos 1 centésimo. A representação decimal é 1 dividido por 100, que vai ser igual a 1 centésimo. E na porcentagem, uma parte de 100 vai ser 1%. Duas partes. Nós temos o 2 numerador e o 100 denominador. Nós lemos 2 centésimos. Dividindo 2 por 100, nós vamos ter 2 centésimos. E na porcentagem, 2%, porque é 2 de 100. E assim por diante. 3 partes, 3 centésimos. 4 partes, 4 centésimos. 5 partes, 5 centésimos. 6, 6 centésimos. 7, 7 centésimos. Continuando a parte de ontem, vocês vão fazer 8 partes, 8 centésimos. Caprichem na letra para poder caber nesse espaço. 9 partes, 9 centésimos. 10 partes, 10 centésimos. 11 partes, 11 centésimos. E assim sucessivamente até chegar 100 centésimos, que equivale a 1 inteiro, ou 100%. Letra B. Por que a forma decimal está representada com 1,0 e lemos 1 inteiro? Porque para chegar a 100% ou 100 centésimos, nós vamos precisar da peça inteira. Então, nós só vamos ter 100 centésimos ou 100% se nós tivermos a peça toda. Número 2. Esse gráfico mostra 86% dos entrevistados comem pizza regularmente. Diante disso, é possível afirmar que mais da metade dos entrevistados come pizza regularmente, menos da metade dos entrevistados
come pizza regularmente? Justifique a sua resposta. Então, aqui nós temos duas perguntas. Primeiro, se é mais da metade ou menos da metade. Para vocês entenderem, a metade de 100 teria que ser 50. Aqui nós temos 86. Então, justificando a resposta, 86 é maior que 50. Observe o gráfico, o consumo de comida chinesa. 22% comem comida chinesa. Pinte no círculo a mesma quantidade que está representada no gráfico de setores. Então, o que vocês vão ter que fazer? Se 22% comem comida chinesa, vocês vão ter que contar 22 espacinhos desses. Peguem um ponto fixo, por exemplo, daqui, e comecem contando com 1. Vá até 22. Vocês vão fazer um gráfico parecido com esse aqui. Daí é só pintar. Número 4. O gráfico de setores mostra que o consumo de hambúrguer é 19%. Se o consumo de hambúrguer fosse 50%, como você pintaria o gráfico? Então, lembrando que o gráfico foi dividido em 100. Se está pedindo 50%, você vai ter que pintar metade. Mesma coisa que vocês fizeram do outro lado. Só que no outro lado vocês fizeram com 22. Aqui vocês vão marcar um ponto e contar até 50. Número 5. Coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. 50% equivale a mais da metade? Verdadeiro ou falso? 50% equivale a menos da metade? Então, se está falando que 50% não vai poder ser nem mais, nem menos. 50% equivale exatamente a metade? 50% e 1 meio ou 1 sobre 2 representam a mesma quantidade? Sim, representam a mesma quantidade. Agora eu estou começando a entender porque falamos centésimo e porcentagem. Tudo está baseado nessa divisão em 100 partes iguais. Agora é com você. Como vimos na reportagem, o consumo de comidas prontas aumentou bastante. O interessante é que 4 capitais pesquisadas apresentam uma boa diferença entre as escolhas. Observe o gráfico de barras que mostra a preferência por comida chinesa nessas 4 capitais. Nós temos São Paulo, 28%, Rio de Janeiro, 11%, Porto Alegre, 9% e Recife, 36%. A cidade que mais consome comida chinesa. Então, vocês vão colocar o nome da cidade, olhando pela porcentagem maior. Escreva as porcentagens do gráfico em ordem crescente. Crescente é do menor para o maior. Então, o menor, Porto Alegre. Depois de Porto Alegre, Rio de Janeiro. Depois do Rio de Janeiro, São Paulo. E depois de São Paulo, Recife. Número 2. Observe o gráfico de setores sobre o consumo de comida chinesa para responder as questões. O gráfico que mostra 22% das pessoas pesquisadas consomem regularmente comida chinesa. Portanto, a porcentagem que consome outros tipos de comida pronta, qual que vai ser? Então, para vocês saberem qual é a outra porcentagem, o que vocês têm que fazer? Se nós temos um total aqui
tudo isso aqui é 100%, e apenas 22, que é esse pedaço aqui, come comida chinesa. Para saber o outro pedaço, é só vocês pegarem 100 e descontar o que consomem a comida chinesa. Vocês vão chegar na outra porcentagem. Feito isso, vocês marquem a resposta correta. Letra B. A quantidade de 22% indicada no gráfico representa mais da metade de pessoas pesquisadas, menos da metade das pessoas pesquisadas, metade das pessoas pesquisadas, todas as pessoas pesquisadas. Continuando. Pinte da mesma cor os números que representam as mesmas quantidades. Então, o que vocês vão fazer? Pintar os números que vão representar a mesma quantidade. Como que vocês vão ver isso? É só olhar o mesmo número. 15% vai ser igual a 15 centésimos, e na representação decimal, 15 centésimos. 11%. Vocês vão procurar a representação 11 centésimos, e na representação decimal, 0,11%. Então, se é para pintar da mesma cor, o que vocês vão fazer? Vão pintar primeiro o 15 de uma cor, 15 sobre 100 da mesma cor e 0,15 da mesma cor. Então, o 15 pode ser pintado de vermelho, lembrando que vocês não vão pintar em cima do número para não cobrir o valor. Então, 15 de vermelho, o 11 de verde. É só olhar o exemplo. O 31 de amarelo e o 17 de azul. Caprichem. Número 4. Escreva por extenso as representações numéricas. Então, o que vocês têm que fazer? Colocar o nome do número e depois escrever porcento. Então, vai ficar 4%, 19%, 50%, 10%, 31%, 49%, 23%. A dica: escrevam primeiro o número, porque vai ocupar um espaço. Depois, no espaço que sobrar, vocês escrevam porcento. Número 5. Anita e Cíntia saíram para comer pizza. Anita pediu uma pizza de mussarela e Cíntia uma de presunto e mussarela. Cada uma cortou e comeu um pedaço da sua pizza e anotou quanto comeu. Então, a Anita comeu 25% e a Cíntia comeu 1/4. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Cíntia dividiu a pizza dela, que é um inteiro, em 4 partes. Então, ela dividiu 100 por 4. Cada pedaço da pizza vai ser 25%. Se vocês olharem aqui, nós temos metade. Metade vai ser 50%.
Então, aqui, ela comeu apenas um pedaço. Já a Cíntia dividiu a pizza dela em 4 partes. Cada pedaço desse é igualzinho, então é chamado de 1/4. Se ela comesse 2 pedaços, ela comeria 2/4. Ou seja, comeria meia pizza. Então, qual das duas comeu mais pizza? Então, se cada uma comeu um pedaço, na verdade, as duas comeram igual. Comeram o mesmo tanto. A única coisa que difere é a representação. Então, sendo assim, elas vão levar para casa os pedaços restantes. Então, representando na fração, quanto que ela vai levar? Quanto que elas vão levar? 1/4, 2/4, 3/4 ou 4/4, ou 1/2. Então, de cara, é o que vocês não usariam. Se ela comeu 1/4, elas comeram 1/4. Então, de cara, isso é descartado. Quando nós temos a mesma quantia no numerador e denominador, nós chamamos de inteiro. Se a pizza não está mais inteira, então essa parte nós também descartamos. Então, vocês vão ver quantas partes sobraram. Então, é só contar a parte que sobrou. Sobraram 3 partes de uma pizza que foi dividida em 4. Então, leia com atenção, caprichem nos números e na letra e mãos à obra.